Se tivermos o timerosal, que é um adjuvante de mercúrio, na vacina, se dermos isso para uma criança que já está sobrecarregada de toxinas, isso pode ser o suficiente para ultrapassar o limite, e ela pode desenvolver alguns problemas cerebrais. E nós realmente não associamos isso à sobrecarga de toxinas. Eu acho. É importante que todos nós percebamos que há mais nisso do que só pessoas inventando ou algo assim. Eu acho que o ambiente em que vivemos está matando todos nós. Sim, eu concordo. Eu também concordo com você. E por outro lado, também temos o aumento das alergias, incluindo alergias alimentares. Temos um grupo no Brasil que é liderado pelo professor Sabrá. É um professor muito importante aqui. Ele é conhecido mundialmente. Ele publicou vários artigos sobre a possível ligação entre autismo e alergia alimentar, incluindo leite. E como você disse, os pesticidas podem aumentar a alergia alimentar. Então é realmente algo ao qual precisamos ter muita atenção, tirar esse tax. Sim, ok. Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem os transgênicos, certo? Os geneticamente modificados, organismos que são feitos para tolerar grandes quantidades de Roundup, porque muita gente nem entende o que significa transgênico. GMO, organismo geneticamente modificado, significa que o alimento ou cultura, quer dizer, o produto é realmente criado para tolerar grandes quantidades de Roundup. Então as ervas daninhas ao redor da planta vão morrer, mas aquela planta não morre. Por exemplo, se a gente usa o milho Roundup Red, bem, esse milho prospera e aí as ervas daninhas ao redor do milho vão morrer porque o Roundup vai matá-las, mas o Roundup não consegue matar o milho. Então isso significa que o milho que é produzido, na verdade, vai estar contaminado com esse Roundup. E se o milho está contaminado, bem, a gente dá esse milho para as vacas comerem. Eu sei que no Brasil, acho que eles não fazem isso, mas nos Estados Unidos, a gente alimenta o gado de corte com grãos e também dá os grãos para as vacas. Então, essas vacas comendo isso, significa que os contaminantes vão parar no leite. Como resultado, podemos desenvolver alergia ao leite. Agora, temos crianças que não conseguem tolerar leite. Adultos, isso aparece de outra forma. Então, eu tenho intolerância à lactose. Então, se uma pessoa chega à clínica reclamando de alergia alimentar, inchaço, cólicas, constipação e diarreia, e tem a chamada SI, eu pessoalmente acho que deveríamos analisar a nutrição dela, os alimentos que ela está consumindo. Para piorar, nos Estados Unidos temos o trigo, e o trigo é o glúten. Então, se você pensar na sensibilidade ao glúten que todo mundo fala hoje em dia, essa sensibilidade ao glúten surgiu em meados dos anos 1980 e 1990. Antes dos anos 90, ninguém falava em sensibilidade ao glúten. Todo mundo comia pão e não havia problema com isso. Então, em meados dos anos 90, de repente as pessoas começaram a ir às clínicas dizendo: Olha, eu não tolero glúten. Eu como pão, fico estufado, tenho cólicas, tenho diarreia, tenho dor de cabeça, tenho tudo isso. Naquela época, quando as pessoas falavam sobre sensibilidade ao glúten, muita gente descartava e dizia: Ah, isso é besteira, isso não existe. Mas agora percebemos que é verdade. Mas por que o glúten é tão difícil ou tão ruim agora para algumas pessoas? Bem, acontece que no meio-oeste, no alto meio-oeste e em todos os lugares onde cultivamos trigo, muitos agricultores agora, antes de colher essas plantações, borrifam Roundup nelas. Eles chamam isso de pulverização de Roundup pré-colheita. Então, se sabemos que o Roundup é altamente estrogênico por causa do glifosato que ele contém, e as pessoas estão consumindo esse trigo contaminado, isso tende a causar muitos problemas que podem estar associados ao Roundup e não necessariamente ao alimento em si. O glúten, ele não mudou ao longo dos anos. O que mudou foi o que fizemos com ele, e é por isso que as pessoas estão reagindo a isso. Então, as crianças que têm autismo, elas também podem apresentar essas alergias alimentares, e essas alergias alimentares estão relacionadas a toxinas ambientais. Vamos pegar a alergia ao amendoim, por exemplo. Nos Estados Unidos, o amendoim é cultivado no sul, e no sul eles cultivam algodão, e o algodão exige 3 vezes mais pesticida do que qualquer outra cultura do país. Então eles fazem rotação entre algodão e amendoim. Um ano algodão, outro ano amendoim. Assim, à medida que o pesticida vai se acumulando no solo, a alergia ao amendoim também aumenta. Mas, na maioria das vezes, nós alergistas, quando falamos sobre alergia ao amendoim, sempre falamos sobre a proteína do amendoim, mas não colocamos um qualificador, proteína do amendoim. Por que a proteína do amendoim ficou tão ruim?
Os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de amendoim do mundo. Se você pegar China em primeiro lugar, Índia em segundo, os Estados Unidos em terceiro. Mas ainda assim, se você olhar para outros países, como Índia e China, eles consomem amendoim o tempo todo. E muitas das crianças não têm a quantidade de alergia ao amendoim que temos nos Estados Unidos. Então, pode ser a forma como estamos produzindo o amendoim que está causando essas alergias. Assim, toxinas ambientais entram nos alimentos e podem estar direcionando o surgimento de alergias alimentares. E, além disso, não só isso, está impactando o cérebro de crianças e adultos também, porque muitos adultos, quando comem esses alimentos, ficam com a mente confusa. Eles não conseguem pensar direito. Eles sentem cansaço. Eles têm isso. Então, as toxinas estão nos matando a todos, de modo geral. Temos outra pergunta, professor, mas acho que o senhor já respondeu essa questão, mas vou ler novamente. Tudo bem? Se precisar acrescentar alguma informação importante, por favor, fique à vontade.